Fala pessoal, beleza? Estudo de final de semana, né? É aquilo que a gente sempre faz. Final de semana passado não deu, a gente acabou fazendo no meio da semana, mas hoje a gente vem para o nosso recap semanal aqui, tá? O que a gente, né, retomando bem breve aqui. Aqui a gente conversou, né, que após essa WED, renovou aqui, né, uma máxima que era importante para a gente e que isso daqui gerou a possibilidade do mercado sair, né, de uma tendência clara de baixa, né, tá? Para uma possibilidade de lateralidade, né, ou reversão, tá? Então, isso daqui a gente já conversou sobre vários outros vídeos, né? E agora, né, a gente está tendo, né, a correção, tá? Então, olhando aqui no semanal, né, a gente pode pensar naquela mesma ideia, né, de perna 1, o mercado pode vir corrigir 50%, a gente tem uma POC aqui, tem até mesmo 61,8 e perna 2, né, algo próximo da amplitude mais ou menos dessa movimentação aqui. Chegaria, acredito que próximo, né, de um topo duplo, depende de onde, até onde possa vir a correção. As médias, né, acabam ficando mais flats, né, com preço entrecortando as médias, tá? Mas iniciou, né, aqui uma movimentação de correção, né? A gente está vendo aqui uma movimentação de correção e a gente está vendo inclusive boas barras, né? Então fica, né, a possibilidade do mercado ainda vir, por exemplo, testar os 50%, testar aqui a região de POC, mas talvez não de maneira imediata, né? Talvez não de maneira imediata, a gente vai falar aqui do diário, tá? E aí a gente vem aqui pro gráfico diário. Esse vídeo, como a gente já conversou um pouco, né, durante a semana, a gente acaba já tendo abordado, né, boa parte dos temas. Aqui, pessoal, o mercado ainda tem essa possibilidade de LTA, né, pode ou não segurar o preço, né, a gente sabe disso, tá? Linhas a gente faz, né, para ver a reação, né, que o preço faz exatamente quando ele está em cima, né, dessas regiões, né, para ter, né, uma reação com base naquela movimentação, né? E aqui, né, a gente havia conversado que no M60, nessa região aqui, seria, né, ainda uma possibilidade de triângulo expandido. Conforme a gente viu ali no semanal, a gente viu que a gente está na região de 38,2, né, de toda essa movimentação de alta aqui, tá? A gente passou, pessoal, né, 12 dias sem nenhum tipo de correção, tá? Dentro da metodologia do Brooks, a gente trabalha correção quando uma máxima vem acima da máxima da barra anterior, tá? Se uma máxima não vem acima da máxima da barra anterior, né, a gente fala que a gente não tem, né, nenhum tipo de correção. Então, se a gente não tem correção, né, a gente está trabalhando ali numa movimentação de um micro canal de baixo. Isso aqui é importante. Por quê? Né? Porque ficou uma máxima aqui, ficou uma movimentação, a gente está em um fundo, né, uma possibilidade do fundo do triângulo expandido, tá? E aí, né, aqui a gente tem agora a possibilidade do mercado fazer a primeira correção. E essa primeira correção aqui, ela é uma H1. E trabalhando a teoria, né, se você retomar um pouco a teoria do Brooks, você vai relembrar que a H1, né, ela acaba sendo o setup que mais falha, principalmente contra microcanal. Então, mesmo que a gente feche com uma boa barra de tendência de alta, por exemplo, lá na segunda-feira, é, a tendência é que essa barra 1 ainda seja vendida, né? Essa H1 ela seja ainda vendida, ou em sua própria tentativa de retomada, né? Ela tenta subir, depois ela volta, ou, né, a gente ainda assim acaba tendo um fechamento de alta, né, e a barra seguinte, né, ela acaba retomando. Isso é o que ocorre com maior probabilidade. Não quer dizer que já vai retomar de imediato a movimentação, mas que isso pode gerar uma lateralidade, uma TBTL, né, aqui nessa região de fundo do triângulo expandido, tá? Essa lateralidade pode levar mais tempo aqui até a gente ver aquela movimentação, por exemplo, do semanal, né, acontecer, às vezes de testar níveis mais baixos, né? Fundos de WEDs, né, é comum a gente ver regiões de lateralidade, tá? Então, atenção a esse ponto aqui, tanto nos 5 minutos, quanto no diário, quanto no semanal, tá? E aí aqui a gente dá uma olhada nos 60 minutos. Como eu falei, nesse vídeo vai acabar ficando um vídeo mais curto, né, pessoal? Porque a gente já abordou praticamente, né, os dias da semana, tá? A sexta, né, acabou sendo uma movimentação bem difícil também, né? Uma movimentação com muitas correções, tá? E aqui no M60, né, não adianta a gente ter esperança, né? Assim, vai subir. Vai subir quando o mercado der, né, as condições.
necessárias, né, para que o mercado consiga apresentar uma movimentação diferente. Aqui, ó, de maneira bem clara, né, você consegue observar, né, topos e fundos, né, cada vez mais baixos, né. A movimentação, né, a regra de coloração aqui no tom vermelho indica que você está, né, trabalhando em uma estrutura de baixo, né, que essa estrutura ela possui, né, topos e fundos descendentes, tá? Então, é, você tem aqui, né, topos cada vez mais baixos, né, e você tem mínimas, né, exceto as minoritárias, né, cada vez mais baixas, tá? Então, é um mercado extremamente vendedor, né? É um mercado que se você começa a pensar, por exemplo, em procurar fundo, muito provavelmente, né, conta nenhuma resistiria, né, uma movimentação dessa daqui, tá? O que que a gente havia, né, postado na sexta-feira era que aqui havia, né, nested wedges, eram várias, né, formas de você traçar, né, uma wedge. Tinha aqui no M60, né? Se você ligasse mínimas próxima, né, ligasse movimentações, então aqui a gente tinha uma confluência de muitas wedges. Então, né, a gente pensa na possibilidade de que o mercado poderia, né, gerar algum tipo de movimento, né, de repique. Por que que a gente pensa em repique? Porque todos os topos, né, são mais baixos. Então a gente não está tentando acertar a mínima do dia, a gente está tentando operar dentro daquilo que o mercado pode fazer de movimentação com base, né, nessa possibilidade nesta de wedge. Porque eram muitas wedges, então se tornaria um pouco mais difícil ainda o rompimento. Lá nos 5 minutos tinha mais, né, pessoal? Tá? Então, uma das ideias que a gente conversou, abriu no gap de baixa, né, na sexta-feira, dificultou um pouco as coisas, virou triângulo expandido para depois virar uma movimentação de alta, né? Mas aqui no M60, pessoal, é, apesar da gente ter, né, a possibilidade, aqui vai ser, tá, a máxima da H1. Se vocês quiserem deixar marcado já, vai ser aqui exatamente onde estava a VWAP do dia, né, do dia anterior. Então, quando o mercado conseguir fazer isso daqui, né, ele pode ainda gerar uma boa movimentação de alta na segunda-feira, né? É, mas o fechamento da barra, né, ou mesmo a tentativa de retomada na própria barra pode voltar, né, e vir para uma movimentação ainda negativa, porque lá no diário vai ser a nossa primeira, né, correção, tá? É uma possibilidade, fica aqui, né, a possibilidade de um fundo mais alto e isso daqui fica mais latente, né, mais próximo, né, de que isso daqui seja possível, né, de você ter a primeira H1, né, a primeira correção de toda essa movimentação, porque em momento algum o mercado conseguiu vir acima de máximas de dia anterior, tá bom? Então, é, é bem nítido isso daqui no 60, né? Se você observar, não tem nenhuma uma retomada, né? Aqui foi uma retomada intraday, né? Tá? E não tem, né, movimentações que, que chegam, né, a renovar a máxima do dia anterior, tá? Então, atenção a esse ponto aqui. Então, lá nos 5 minutos, né, fechou numa lateralidade, pode abrir, né, até mesmo uma possibilidade de um FAB 4 ali de compra, tá? Acho que falta a gente ver 2 dias, né, dos 5 minutos, é isso? Eu acho que né? 2 dias. Esse dia que a gente conversou, na semana, enfim, a gente conversa sobre esse dia aqui. Aqui nesse dia a gente abriu com gap de alta, né, pessoal? Gap de alta, tendência de baixa, já tinha, né, o gap de média aqui na abertura, não desenvolveu movimentação de alta, né? Só retomando um pouco da metodologia, o Brooks chama de todo o pavio, né, de tentativa de rompimento, porque isso aqui é uma tentativa de rompimento também em tempo menor. Por exemplo, lá no M1, né, você vê algumas barras tentando gerar uma movimentação de alta e depois voltando, né, para essa movimentação. Então não conclui, né, não tem continuidade, não tem mais barras aqui gerando a continuidade. Tá? Aqui, né, a gente ficou com uma possibilidade de edge, né, para esse dia aqui, inclusive, né, para triângulo expandido, aí teve rompimento. Lateralidades, né, a gente sempre conversa que lateralidades geram tendências, né, e aí, por vezes, precisa de paciência, né, 2 horas e meia de lateralidade para depois, né, ter algum tipo de tendência. Aqui teve, né, o topo duplo mais baixo, você tinha uma POC também, né, a ser rompido, o preço trabalhando na região da VWAP do dia anterior, né, tudo sem rompimento, né, pessoal, sem continuidade. Você não vê uma barra tendo continuidade depois dessas movimentações. Aqui tem uma excelente 2BR na POC, com o topo levemente mais baixo, né? Aí aqui modificou, né, a estrutura intraday, né? Você vê que as barras ficaram vermelhas, outro topo mais baixo, né? E aí aqui, né, realmente a gente vê o rompimento, né? Você tem uma boa barra, você tem uma outra barra com continuidade,
apesar de ter bastante pavio, né? Região aqui da POC e fechamento do gap, tá? Então aqui gerou, né, uma certa rejeição. E aí volta um pouco, pequena lateralidade, né, e gera uma movimentação de baixa. A premissa, né, de falha de wedge tem que estar na cabeça de vocês. Falha de wedge, a premissa é pelo menos, né, duas pernas de baixo, tá? Isso daqui pode ser lido assim, né? Duas pernas de baixo, amplitude próximo, tá? As duas. Acredito que se a gente mensurar aqui, a gente chega, né, em movimentos próximos de amplitude, nem tão próximos assim, né? Tá? A gente vê mais de lado, mas não chega a ser tão próximo, né? Tem uma diferença aqui ainda de uns, diferença aqui ainda de uns 300 pontos, né, pessoal? Tá? Mas vira, né, uma estrutura de baixo, tem continuidade. Deixa eu voltar as linhas ali. Ah, tá, já tinha apagado, né, a do triângulo expandido. Então, aqui, né, fecha o dia com uma possibilidade de wedge, né, com essa possibilidade de wedge. Fecha o dia em uma pequena lateralidade. E aqui, né, conforme a gente havia conversado, eram várias possibilidades de wedge, né, pessoal? Aqui também era uma. Né? Outra possibilidade de wedge, né, você consegue contar as puxadas aqui de maneira clara. Né, e se mudasse um pouco a estrutura, né, a gente podia pensar numa movimentação de pernas de alta. Tá? Só que não foi o que veio na sexta-feira. Né? Veio na sexta-feira foi um gap de baixa. Né? E aí você tinha, né, algumas possibilidades de wedge que dava para você também pensar. Né? A primeira delas era essa, né? E aí depois, né, você ainda teve uma possibilidade, né? Só que intraday, né? Tá? Você tem essa possibilidade, né? Que fica passando um pouco, né? Acaba sendo overshoot. E intraday, né? Você teve essa daqui, que em tempos menores ela é bem real. Aqui ela precisa, né, da correção de verdade que não chegou a acontecer, tá? Ou com esse ajuste aqui para essa mínima, né? Você tem uma puxada, uma segunda puxada, volta a subir uma terceira puxada. Aqui você tem uma H3, né, em contagem de barras, né, pessoal? Então aqui você tem uma movimentação de baixa, aqui você tem uma H1, tá? Aqui você volta a descer, você tem uma H2, aqui volta a descer, você tem uma H3, tá? E aí, por fim, na H3 ele acabou mudando um pouco a estrutura do dia, né? Acaba não sendo uma movimentação fácil, né? Porque o mercado testa, né, a região de fundo várias e várias vezes, né? Ele faz aquela movimentação que parece que vai romper, e aí ele fica nisso, falhando, né, em novas mínimas. Né? Falha em novas mínimas, pavio, tentativa de rompimento, ou seja, falha de rompimento, nova mínima e nova mínima. Né? O mercado em novas mínimas apresentando algum tipo de correção. Né? Dessa vez acabou sendo, né, uma reversão. E aí aqui ele gera uma mudança de estrutura. Não chega a ser um microcanal e também não chega a romper o topo anterior, né, pessoal? Tá? O topo anterior da movimentação prévia estava aqui. Porque não chega a romper, né? A gente não fala, não vai trabalhar essa movimentação como rompimento porque ela não tem continuidade. A barra seguinte acaba voltando, né? E o pavio da barra já volta para dentro da movimentação que tentou ser rompida, mas gerou uma nova estrutura com o dia anterior, né? Que é o que gera a possibilidade de movimento de alta. Aqui, né, tivemos outra possibilidade, né, que seria uma possibilidade de você pensar numa wedge, porque você vê os movimentos de correção e você vê os movimentos de retomada, né? Você vê a possibilidade de três puxadas. E aí aqui tivemos uma correção TBTL, que é uma correção de 10 barras, duas pernas, mais uma correção mais lateral. Né? Ela acaba não voltando, né? Não é a movimentação que reverte, tá, a movimentação. Pontos importantes, né, que precisam ser renovados, né, não foram, né? Ficou com um mínimo levemente mais alto. Depois teve aqui um outro pullback, né? Aqui você teve uma possibilidade de gatilho, outra possibilidade. Essa daqui é melhor, né? Porque você tem mais espaço até o topo anterior, já que o mercado, quando ele fazia novas máximas, ele corrigia, né? Então acabava sendo, né, um mercado um pouco mais, né, rápido, né? Onde você vai fazer mais entradas, mais saídas, né? Para evitar de ir lá, entrar, ganhar alguma coisa, depois o mercado voltar e tomar tudo, né? Aí essa movimentação aqui ainda teve, né, boa continuidade na barra, faz pullback, né, faz pullback na MM9, deixou outra possibilidade de gatilho aqui, e aí teve ainda mais uma boa movimentação de alta. Aqui, né, havia confluência de muitas coisas, né, pessoal? Aqui nos 5 minutos, ó, era um topo duplo, né? Não chegou a dar, né? A VWAP do dia anterior. Aqui também era 50%, tá, do dia anterior, né? Dentro daquele outro marcador lá a gente consegue
ver isso de maneira automática, né? Mas aqui, né, você estava, né, nessa região de 50% do dia anterior. Opa, o dia anterior, né, pessoal? A gente está falando do dia anterior. Então aqui era 50% do dia anterior, aqui 61,8, né, um pouco mais para cima. Né? Eu estou fazendo aqui o backtest para vocês nesse gráfico aqui porque acho que fica um pouco mais limpo para vocês, né? Eu entendo todas as minhas linhas, né, mas eu acredito que nem todo mundo, né, vai acabar entendendo todas elas, né? Para mim são importantes, elas fazem preço, então eu mantenho elas sim, né? No meu gráfico aqui era a região de 50%. VWAP do dia anterior, né? Era também, né, segundo alvo, tá? Desse rompimento, né, desse aqui, né? Pouca coisa aqui acima, né? Como vocês podem ver. Então, rompeu, né? Teve continuidade. Não teve rompimento imediato, mas rompeu posteriormente, tá? E aqui acabava sendo uma boa possibilidade de alvo para o mercado apresentar um movimento de correção. Mas ele não conseguiu, né, fazer essa movimentação de alta, tá? E em seguida ele deixa um topo mais baixo, né? Após isso daqui, ó, topo levemente mais baixo. Aqui ele muda a estrutura, né, pessoal, do dia, que ele não tinha feito, né, aqui, ó, fundo, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Aqui ele renova a estrutura, ele falha a máxima, renova a mínima, né? Aqui ele já deixou um gatilho de venda. Você podia, né, trabalhar esses alvos aqui, ó. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá? Dessa pequena lateralidade, né, foi o alvo que ele acabou vindo dar, tá? Depois ele já faz uma movimentação de correção, certo? E aí, né, volta, mas não volta, né, para gerar os alvos, né? Volta apenas para uma lateralidade. É, Pensando em algo para a segunda, né, a gente pensa na possibilidade da H, tá? Essa H, H1, né, do diário, ela se faz, né, aqui, né, na máxima desse dia. Então, se o mercado abre, né, com gap de alta, aqui gerando uma movimentação de alta, a gente pode trabalhar essa projeção, né, toda, tá? Aqui é a projeção dessa máxima aqui para cima, né, primeiro alvo, depois segundo alvo, tá? É, Pensando, né, que a gente está contra toda aquela tendência do diário, vai ser a primeira correção, então a gente aproveita a movimentação até devido aos alvos, né, e vê se mantém, né, essa movimentação de estrutura. Isso pensando numa movimentação de alta, né, pessoal? Pensando numa movimentação de baixa, né, você tem que pensar também no dia de hoje, né? Aí você tem que pensar em níveis de retração. Hoje o mercado corrigiu até a região de 50%, tá? Então, corrigiu até 50%, 50% não chegamos no 61,8. Aqui fica, né, uma possibilidade de wedge, né? Mas fica a ideia, né, de que o mercado pode nos levar, né, a essa tentativa de H1, tá? Por conta da localização, né, por conta daqueles pontos que a gente falou, tá? Ele não vai ser um Fab 4, né, muito provavelmente dos melhores, né, um Fab 4 bem interessante. Geralmente ele também está a favor, né, das médias em tempos maiores. Por exemplo, se você olhar o 15 minutos, você vai ver que as médias estão, né, bem flats, tem uma movimentação lateral e ele está contra, né, MM200. Então, se ele romper, né, essa movimentação da lateralidade, chegando a romper isso daqui, ó, segundo alvo dele, ele acaba chegando na MM200 aqui do M5. Né? Ainda assim, topos mais baixos, né? Pode até vir a níveis mais altos, então terceiro alvo, tá? É, Então, atenção, né? Isso daqui, lateralidade, consolidação, médias flat, pode gerar um movimento inicial, então tem que ter cautela com isso, né? Com trabalhos, né, de abertura, beleza? Então, pontos de atenção, né? Às vezes o mercado já abre uma possibilidade de gap de baixa, abre testando o fundo duplo, depois reverte a movimentação. Então você tem que estudar todas as possibilidades de abertura para poder começar a pensar, né, naquilo que o mercado pode vir a fazer dentro daquilo que você estudou. Então, o dia de hoje, né, a ideia era que tivesse uma movimentação de alta, mas início veio com gap de baixo, né, na sexta-feira, né, no dia de hoje. Então, mas depois, né, acabou gerando uma estrutura de alta e gerou algumas possibilidades de alvo, né. Do intraday ele deu, né, pessoal? Intraday aqui ele chegou a dar o segundo alvo, né, dessa movimentação. Mas com o rompimento do topo do dia anterior acabou não chegando, né? Tá? Então, do índice era isso, né?
a gente bate um papo para ver como está o dólar, né? Para a gente ver como que se encontram as coisas por aqui. O dólar, né, por sua vez, testa a média móvel de 20 mais uma vez, né? Aqui no semanal, né, a gente ligou esse canalzinho aqui, que era um canalzinho lá do M60, né? A gente já vai ver se ele conseguiu romper ou não, né? A gente falou que o dólar estava alto, né, naquele canal e o índice estava baixo no canal dele, né? Então, era regiões opostas, né? E regiões que têm baixa probabilidade de continuidade, tá? Lembrando, né, 75% das vezes você vai ver a volta para dentro do canal, quando você vê isso daqui, né, e 25% das vezes você vai ver o rompimento. Então você tem que ter a devida cautela, que eram os alvos, né, que a gente havia deixado desses rompimentos aqui, e aqui tinha outro alvo que ainda não tivemos. Tá? Então aqui no semanal, é, ele chegou a mudar uma estrutura, né, micro, mas mudou. Tá? Aqui no semanal ele acabou renovando, né, essa máxima. E aqui acaba sendo uma lateralidade, né, pessoal? Ficou o gap aberto lá no diário, que é até mais tranquilo da gente observar. Aqui no gráfico diário, né, a gente está numa região de topo duplo, tá? Região de topo duplo a gente sabe que tem potencial para gerar uma lateralidade, né? A gente conversou, né, no vídeo anterior que aqui muitas vezes acaba sendo uma boa região, né, para distribuição e não convém, né, eles saírem de toda a posição que eles conseguiram montar de uma vez. Então compensa manter a lateralidade, compra um pouco, sai demais, compra um pouco, sai demais, né, para que, né, o mercado dê a possibilidade de realizar, né, o lucro com uma margem boa, né, de ganho, tá? Isso para quem realmente movimenta o mercado, tá? Então aqui, a partir do momento que ele renova, né, uma máxima de topo, né, coisa que ele também não vinha fazendo, né, algo parecido com o índice, e aí ele faz uma nova máxima que gera a mesma ideia, gera potencial, né, para uma lateralidade, tá? Que essa movimentação se torne uma lateralidade, ou, né, para que essa movimentação ganhe um pouco mais de força, né, se torne uma tendência, faça o rompimento, e aí a gente teria, né, a projeção desse pivô aqui, tá? Então você teria primeiro alvo em 5, 170 e segundo alvo, né, em 278, né? 5278, tá? Então, pensando nessa possibilidade de continuidade, precisa ter a continuidade, né, pessoal? Sem a continuidade, não tem alvos, né? É só a ideia, né, de como que você trabalharia a projeção, tá? Todo topo duplo tem potencial para gerar uma lateralidade. Esse topo duplo é um topo duplo levemente ascendente, então pode ser que não renove mínima nessa descida, né? Pode ser que ele não caia tanto, tá? A não ser que ele se torne um triângulo expandido. Aí seria nova máxima, nova mínima, logo em seguida, né? Aí o mercado, né, se tornaria isso aqui, ó. Então você teria nova máxima. Aqui eu já até tenho fundo mais baixo, né? Mas ele poderia fazer isso daqui ainda, né? Aí seria, né, a ideia do triângulo expandido. Por quê? Porque ele renovou máxima, logo em seguida ele voltaria, né, para renovar a mínima. E aqui está o gap aberto, né? Que muitas vezes, né, lateralidades são bons magnetos. E esse é um gap de espaço, né? Ainda tem mais esse outro gap aqui embaixo, tá? Que é o gap entre as barras ali, beleza? Então aqui no M60, né, a gente dá uma olhada aqui, a gente viu que não teve, né, o rompimento mesmo da movimentação, a gente falou, né, da probabilidade, 25% das vezes ele vai romper e vai dar duas pernas de alta, essa é a premissa. É, ele está fazendo só uma correção lateral, né, pessoal? Só uma correção no tempo. Correção no tempo, né? Se não muda uma estrutura, ele ainda pode retomar essa movimentação aqui de alta, tá? Porque se vocês observarem os fundos, né, dessa movimentação, até o momento, né, eles são todos mais altos, tá? Então essa lateralidade, até o momento, né, ela é uma lateralidade ascendente. Por quê? Porque os fundos são mais altos. Então você está vendo que está tendo defesa dos comprados sem deixar, né, que o mercado chegue a mudar as mínimas anteriores. E isso aqui é relevante, né? Por quê? Porque é nisso aqui que você pega detalhes da movimentação, tá? E se em determinado momento ele conseguir renovar a mínima, tá? Então aqui cabe, né, até a gente deixar aqui uns dois alarmes aqui, tá, para essa movimentação aqui do preço, porque isso daqui nos auxilia, né, mesmo que a gente não esteja operando o dólar, né, isso nos auxilia a ter uma ideia de que se essa estrutura aqui ela está sendo modificada, tá? Porque se ele romper essa movimentação, a gente vai gerar, né, você gera a possibilidade de projetar, né, primeiro alvo, segundo alvo para baixo, né, quem sabe até um terceiro alvo ali na MM200, tá? Então,
Depende, né, do rompimento. É uma lateralidade? É uma consolidação? É. Consolidações, né, vão gerar a possibilidade de gerar uma tendência, seja para cima, seja para baixo, tá? Então, a gente mantém, né, o pensamento tanto do comprador quanto do vendedor, beleza? Então, aqui, né, no gráfico do M60, né, ficou uma POC, né, não tem rompimento dessa POC, o rompimento precisa de continuidade, a gente só vê falha, muito pavio, né, acima dessa região dessa POC, tá? E no M5, né, os 2 dias que ficaram faltando aqui, acredito que tenha sido esse, né, e o dia anterior, né. Aqui, né, a gente teve gap de baixa, nova mínima, lateralidade, né, pessoal? Falha, né, em rompimento, ausência de continuidade, boa barra de reversão, né, e aí gerou um bom repique, né, de alta, uma boa movimentação de alta, né? Quando chega na nova máxima, falha. Então, assim, a gente falou que lá no gráfico diário, toda vez que o mercado faz uma nova máxima, ele tem possibilidade de gerar lateralidade, né? E aí ele tem essa mesma dificuldade, né, a ser trabalhada lá no gráfico diário. Aqui eu acredito que não deu alvo, né, essa movimentação, porque é uma movimentação de lateralidade, ela costuma terminar, né, sem dar alvos, tá? E costuma também terminar, né, essas movimentações de lateralidade em duas pernas, né? Depois disso, duas pernas para baixo, tá? O Brooks fala bastante sobre isso, né? Que em lateralidades os movimentos terminam em duas pernas, né? Então é interessante você fazer, né, essa possibilidade de estudo de manutenção de lateralidade, tá? Por quê? Porque em lateralidade às vezes a gente não vê uma possibilidade de wedge tão bem desenhada, né? Às vezes o mercado termina essa movimentação antes, né? Então aqui ó, você tem uma, duas pernas, né? Aqui, né, nessa subida você teve duas pernas, na descida, né, você teve duas pernas, tá? Tô pensando só nas movimentações majoritárias, tá? Tô excluindo as minoritárias. E aqui de novo mais, né, duas pernas, né? Então em lateralidades, o Brooks ele fala que a maior parte das movimentações terminam em duas pernas. Isso daí é interessante você ver, né, quando você tiver, né, dentro de possibilidade de lateralidade, tá? Então aqui, dentro desse dia, né, a gente vê que a gente se manteve dentro de uma clara lateralidade. A gente já conversou sobre isso, né, que quando a MM200 está flat, cortando o preço, né, ela está passando ao meio da movimentação, você tem um range, né, e ela está passando, cortando o preço, ela não é o ideal. Geralmente, por ela ser uma média longa, né, você quer que ela esteja passando aqui embaixo, por exemplo, dando um suporte para a movimentação do preço para que ele consiga se afastar dela e ganhar impulso, né, ganhar uma boa movimentação. A MM200 cortando o preço, ela não é direcional, né, para a nossa possibilidade de tendência. Geralmente ela gera, né, mercados laterais. Nesse dia teve a possibilidade de você construir essa wedge, né, que gerou uma movimentação de alta, né, veio dar gatilho já aqui só em cima da região da POC, tá? Aqui teve outra, né, possibilidade, né, de você juntar topos, tá? Topo mais baixo, né? E aí depois, né, uma pequena movimentação de queda, mas isso já na parte da tarde, tá? Mercado lateral, né? É um mercado melhor para ordem limitada. Você tem que delimitar bem, né, as regiões de máxima, de mínima, né? Depois as intermediárias, né, acabam servindo também, ó, tá? Nova mínima, tá? Mercado onde novas mínimas, né, gera algum tipo de movimento de correção. Então tem que ficar ligado também, né, nesses detalhes, né? A gente usa as mesmas médias para ter os mesmos parâmetros para poder, né, na hora que encontrar a movimentação, poder ligar, né, algum tipo de ideia, né, que nos auxilie, né, na tomada de decisão, tá? No dia seguinte abre dentro da lateralidade do dia anterior, né, gera, né, aqui ó, dentro da lateralidade, né, eu digo lateralidade porque tinha uma mínima e tinha uma máxima. Então quando ele abre dentro do range, né, a gente abre dentro da lateralidade, ele não abriu rompendo, né, ou abaixo ou acima do range, né, ele abriu dentro do range. E aí ele gera uma movimentação inicial de alta, né, um bom microcanal, inclusive, uma barra de lateralidade, uma barra de queda, depois, né, uma 2BR e aqui um bom microcanal, né. Deixa eu ver só se esse microcanal aqui chegou a dar alvo. Acredito que ele deu alvo, pelo menos do intraday ele deu, né. Esse daqui eu preciso fazer, né, pessoal, porque eu não tenho, né, feito operações por aqui. Então a gente vai junto. Então aqui, ó, intraday, ó,
deu 100% dessa movimentação projetada. A gente já conversou com vocês que muitas vezes no 100%, né, ocorre correções, ocorre realização de lucro, então é importante você, por vezes, né, realizar lucro, nem que seja parcial, junto com outras pessoas, né, com outros traders, com outros institucionais, tá? Depois ele deixa um topo duplo mais baixo, e aqui a estrutura muda, né, pessoal? Aqui a gente tem nova mínima, né? Você vê que a regra de coloração mudou para vermelho, tá? Não renovou máxima, ó, ou seja, um topo duplo mais baixo. Renovou mínima e aí vira uma estrutura de baixo. E aí quando ele rompe, né? Quando ele confirma o rompimento dessa movimentação, você poderia trabalhar essa outra projeção aqui. Só que dessa vez para baixo, né? O primeiro alvo estava exatamente na mínima do dia, né? Na mínima do dia. O segundo alvo, né, agora, dessa movimentação, estava aqui, teve uma pequena pausa também, né? E o terceiro alvo, né, foi a mínima do dia, né? E a gente já conversou também sobre essa possibilidade. Muitas vezes o mercado dá terceiro alvo intraday e aí apenas lateraliza, ou por vezes, né, ele até consegue gerar algum tipo de repique um pouco mais forte, mas não foi o caso para esse dia aqui, tá? Então, para o dólar, você tem uma lateralidade, um gap de alta aqui no dólar, cara, geraria um Fab 4 bem interessante, mais interessante do que o do índice. Por quê? Porque o Oliver, quando ele fala do Fab 4, ele fala que quando a média, né, a média móvel, ela está entre a região de gap, aqui tem uma consolidação bem estreita, né, pessoal? Também. Então tem uma movimentação bem interessante, na verdade, aqui, para uma possibilidade de movimentação rápida. Isso se viesse, né, com um gap de alta, uma barra de tendência fechando próximo de sua máxima aqui acima dessa movimentação, tá? Então mesmo que tivesse pullback, né, a ideia era que a 200 segurasse ainda a movimentação do preço para que, né, a gente pudesse, por exemplo, ter uma boa movimentação de alta, tá? Aqui está mais interessante. Ela está flat, está passando ao meio da movimentação. Você tem a consolidação do dia anterior, então aqui a gente tem os pré-requisitos. Quer dizer que vai acontecer? Não, a gente precisa ver o mercado abrir e fazer essa movimentação. Mas essa movimentação aqui para o dólar, né, é um dos Fab 4 que o Oliver desenha como os de melhor, né, desempenho, tá? Mas para isso, o mercado teria que abrir acima da MM200 ou abrir em cima dela e ter, né, a barra inicial, né, fechando próximo de sua máxima, tá? Para ter, né, mesmo que seja a possibilidade de gerar uma lateralidade, ter uma correção, ou pelo menos mais uma barra para depois lateralidade e correção, as médias realinho, vão ganhando, né, essa movimentação de possibilidade alta, mas aí depois, né, ela ficaria com a possibilidade de ter uma movimentação de alta para talvez buscar o topo dessa movimentação aqui de novo, né? Lembrando que lá nos 60 minutos a gente falou que todos os fundos são ascendentes, né, pessoal? Então, apesar da lateralidade, ela é uma lateralidade que tem tido defesa, né, nas regiões de novas mínimas, né? Você consegue observar isso aqui também nos 5 minutos, né? Você consegue ver que o mercado, apesar dele deixar fundos, né, ele tem deixado, né, fundos cada vez mais altos, tá? Se você traçar aqui uma LTA, né, você consegue observar isso de maneira um pouco mais clara, tá? Então aqui você tem, né, uma possibilidade sim, né, de estar baixo, né, nesse pequeno canal aqui de alta. Então o Fab 4 poderia levar a uma movimentação de alta aqui talvez interessante, tá? Gap de baixa, né, nessa movimentação, né, precisa romper, né, a LTA, né, rompimento da LTA, aí pode-se trabalhar, né, toda a projeção, né, dessa lateralidade aqui para baixo, um rompimento no gap de baixo, né, primeiro, segundo, né, e quem sabe terceiro alvo, tá? Mas tem os pré-requisitos até para um Fab 4 legal aqui, né? Outra coisa, né, que seria, né, é, aqui está no mesmo nível, né? Eu ia falar que essa movimentação aqui, ela também, né, dentro daquilo que a gente estuda, somando ideias, né, aqui a gente tem três puxadas, né? Você tem uma, ela pausa, você tem uma segunda, você tem uma terceira, né? E um gap de alta rompendo isso daqui seria uma falha de wedge, né? Apesar de você não ver a ligação clara de uma linha, por exemplo, apontada para cima, você tem as três puxadas, né? E você tem o modo rompimento, né, com o mercado se estreitando. Então, ainda assim, né, a premissa disso aqui seria duas pernas de alta, tá? Então, aí precisa ver, né, a galera que está operando dólar aí, como que o mercado vai abrir, como que vai ser a primeira barra para ver se tem, né, essa possibilidade, tá, de ter o Fab 4 ali, beleza? Então,
Para o nosso estudo de final de semana era isso, tá, pessoal? Então atenção, região onde abre, né, regiões de POC, tá? Deixe marcadinho no gráfico ali e, né, acompanhar ali as movimentações do preço, beleza? Então, bom final de semana para vocês, bons estudos, forte abraço e até mais, valeu!